Bom, essa tela aí que vocês estão vendo aí, tá? Esse aqui é um exemplo da parte de rede de configuração que a gente faz, né? Então, a gente tem que ter em mente o quê? Na parte de rede. A gente tem que ter algumas características nessa parte de rede. Quando a gente faz alguma configuração, a gente pensa em fazer configuração, por exemplo, de uma rede, a gente tem o nome do computador, o grupo de trabalho, o IP, a máscara de rede, o gator e o DNS primário e o DNS secundário, né? Então, eu vou colocar aqui que a gente tem aqui. Tem o computador 1 e o computador 2. Eu vou colocar aqui, por exemplo, PC1. E aqui eu posso colocar PC1 também? Posso? O que acontece se eu colocar aqui, por exemplo, ó, PC1, novamente? Quando a gente coloca, por exemplo, o nome do computador aqui, com o nome de PC1, tanto no computador 1 quanto no computador 2, a gente coloca lá PC1, PC1, significa que ele vai acabar tendo um conflito de nome, né? Porque os nomes são idênticos. Então, no caso, o nome aqui, eles não podem ser iguais, porque senão vai gerar um conflito de nome de computadores na rede. Então, aqui vai ser o PC1 e aqui eu vou colocar como o PC2. Perfeito? Aqui agora a gente tem um grupo de trabalho. O grupo de trabalho, que é o domínio que a gente chama, o grupo de trabalho, ele tem que ser igual, porque senão ele não vai funcionar na rede. Então vamos imaginar a seguinte situação. Por exemplo, eu vou colocar aqui que aqui o domínio ele seja, tá? TI 01, por exemplo, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, tá? Como um workgroup, perfeito? Então, vou colocar aqui. Work. Não. Perfeito? Então, beleza. Show de bola. Então, aqui eu tenho um domínio T1, 01 e workgroup. Significa o quê? Que os nomes aqui, ó, os domínios, eles não são iguais. Ou seja, são diferentes. Então, isso vai gerar o quê? Um conflito. Ele não vai encontrar, por exemplo, essa máquina aqui, o PC1, ele não vai encontrar na rede, ele não enxerga, porque os domínios são diferentes. Então, para ele se enxergar, por exemplo, ele tem que ser o mesmo nome que aqui. Então, o domínio ele tem que permanecer o mesmo, que é o workgroup. Perfeito? Quando a gente fala, por exemplo, de IP, o IP a gente está falando do nosso local, IP local. Que o IP local é a gente chama de LAN, perfeito? Que significa local area network, certo? Ou seja, esse IP é o que a gente tem de identificação do nosso computador, ou seja, que é tudo que está dentro da nossa residência, do nosso escritório, por exemplo. Então, por exemplo, o seu computador ele está conectado ao modem. Então, ele é uma parte chamada de rede LAN, Local Area Network. E aí, normalmente, ele começa com endereços IP. Então, normalmente pode variar. Tem provedor que começa com por exemplo, 192.168.0.1. Pode ser também que tenha provedor que coloque assim, 192.168.15.100, certo? Então, isso é um exemplo, tá? Mas, por exemplo, como eu estou aqui com o IP local, então eu vou colocar como 192.168.1.0.10. Perfeito?
Aqui, por exemplo, eu posso colocar assim, 192.168.0.40. Então, basicamente, eu coloquei números diferentes, certo? 10 e 40. E a máscara de subrede, certo? É de classe C, então ele começa com 2.255.255.255.0. Aqui também repete 255.255.255.0, né? E aí a gente vai entender o que é aqui. O que vocês estão vendo aqui, ó? A gente está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui a gente tem um octeto, aqui a gente tem 2 octetos, 3 octetos e 4 octetos. Aqui também é a mesma coisa, um octeto, 2 octetos, 3 octetos e 4 octetos. Significa que eu consigo conectar aqui até, eu consigo colocar ou acrescentar máquinas aí até 254 máquinas ou 254 PCs. Perfeito? Por exemplo, então aqui eu tenho o PC, certo? Inicial, 1, e aqui eu tenho o PC, que vai ser o PC final, 254. Então significa que ele começou do PC 1 até o PC final, que vai ser o 254. Então significa que ele aqui, basicamente, ele consegue ter essa quantidade de 254 computadores aí conectados. Aí aqui eu tenho, tá, o meu gator padrão. Esse gator padrão, quando a gente está falando que é o gator padrão do modem. É o modem. A gente tem dois IPs, né? A gente tem o IP, que é o IP local da máquina, e a gente tem o IP, que é o IP do ISP, que é o do provedor, que é normalmente 187.190.150.210, por exemplo, né? Então, esse vai ser o IP. Então, tem o IP, que é o que vem do provedor, e o IP local, que é o IP da máquina. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o IP do gator padrão, então vai ser 192.168.1. Então, 0.1, certo? Esse é o gate. Daqui da máquina estava como 10. Então, basicamente está aqui. Aqui embaixo também vem 192.161.1.0.1. Então, esse é o gator que eu estou recebendo no provedor. Ou seja, ele está me fornecendo esse número de IP do meu equipamento aqui, do meu modem. Perfeito? E aqui é a máscara de subrede e aqui é o IP. Aqui é o IP que a gente tem das nossas máquinas. Perfeito? O DNS primário e o secundário, a gente fala que são os IPs que vão fazer a conexão com a internet. Então, aqui, ó, do gateway para baixo é o que vai fazer a conexão com a internet acontecer. Então, eu tenho, por exemplo, eu posso usar os DNS, por exemplo, do Google, né? Que normalmente começa por 8.8.8.8, e aqui o secundário vai ser 8.8.4.4, né? Eu vou repetir aqui. Pronto. Então, daqui, ó, eu já estou conectado à internet. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas aonde eu faço todo esse procedimento que é de configuração? Muito simples. No teclado de vocês, se vocês observarem, se você apertar lá a bandeira do Windows, o símbolo do Windows, mais a letra R, vocês vão abrir uma caixa de executar, né? Nessa caixinha de executar, por exemplo, eu vou parar aqui a tela para vocês verem. Vou compartilhar aqui. Então, eu apertei a bandeira do Windows, por exemplo, certo? Com a letra R, eu vou abrir essa caixinha aqui, que é a caixa de executar. Todo mundo consegue chegar, né? Aí eu posso digitar Ctrl, certo? E quando eu digitar Ctrl, eu vou para o painel de controle.
E aí, lá no painel de controle, eu vou na opção, vou compartilhar aqui o painel de controle para vocês verem. Perfeito. Cheguei aqui no painel de controle, perfeito. Eu venho aqui, ó, central, certo? De compartilhamento. Aqui, ó, central de redes de compartilhamento. E aí eu tenho aqui alterar configurações e adaptadores de rede. Perfeito. E aí eu tenho uma outra tela. Eu vou parar aqui para compartilhar para vocês novamente. Compartilhar. Muito bem, ó, compartilhando. Aí eu tenho aqui, ó, rede de internet, certo? Quando eu venho aqui com o botão direito e vou na opção de propriedades, tá? Eu vou estar abrindo essa janelinha aqui, que é justamente o quê? A propriedade da nossa placa de rede. Então, ou seja, é onde eu faço toda a configuração. Então, eu tenho aqui, ó, endereço de IP V4, versão 4, e aqui é onde eu faço a opção de configuração, né? Então, quando eu escolho aqui usar os endereços de IP, por exemplo, é igual eu tenho lá, 192.168.0.10. Tá? Então, eu já configurei. Essa máquina é a número 10. Aqui eu tenho uma máscara, automaticamente, que ele me atribuiu, de classe C, que é 255.255.255. Show de bola. Agora eu tenho o Gator, né? Que é o Gator 2.68.0.1. Perfeito até aqui. Agora eu tenho aqueles DNS, que é o do Google, né? Normalmente, 8.8.8.8. E aqui vai ser 8.8.4.4. Se eu der OK aqui, vai acontecer o quê? Eu vou estar conectado na internet, certo? Então, aqui, eu estou configurando essa minha máquina. Então, se eu configuro, por exemplo, se eu tenho 254 máquinas, e eu configuro 250 máquinas, cada uma vai ter um IP diferente, então essa tem a 10, a próxima tem 11, a outra tem 12, a outra tem... Até chegar no 253, certo? Até 254 lá. E aí, ou seja, você configurou cada uma dessas máquinas. Cada uma dessas máquinas, elas vão estar aparecendo em rede, só que esse é o IP de cada uma das máquinas que elas têm. Ou seja, quando elas estão desse jeito, elas estão configuradas manualmente. Quando a gente deixa elas de forma obtendo o IP aqui automaticamente, significa que elas não vão estar tendo dificuldade nenhuma de aparecer na rede, vão aparecer. Porém, essa máquina, se eu precisar acessar, por exemplo, via rede ou qualquer uma, eu não consigo acessar só pelo IP, tá? Porque todas já estão aparecendo na rede, na mesma rede. Quando eu configuro, por exemplo, o IP daquela máquina, eu quero acessar a máquina 50. Eu só coloco o IP da máquina, perdão, da máquina 50 e eu consigo acessar ela. Diferente de quando elas estão todas atribuídas automaticamente. Que você, quando vai lá na rede, você vai enxergar ela automaticamente na rede, só que você está enxergando todas as máquinas. Então, tem 254 máquinas aparecendo lá. Só que aí você tem que clicar em cima da máquina, por exemplo, que está com o nome, não pelo IP. Ou seja, você clicou em cima da máquina com o nome, né? Para você conseguir acessar, que é o usuário 50, por exemplo, o usuário 51, o usuário 52, o usuário 53 e assim por diante. Então, quer dizer, vocês não estão acessando ele de forma pelo IP. Então, conseguiram entender a diferença, por exemplo, quando a gente faz esse procedimento de configuração, que é uma configuração inicial, para a gente configurar as máquinas, certo? Para elas poderem ter cada uma um IP diferente, elas, a gente conseguir se comunicar e conseguir localizar elas, por exemplo, através do IP. Então fica muito mais fácil quando a gente faz esse procedimento aqui de configuração, tá? No caso, a gente já está aqui recebendo, por exemplo, o endereço de IPv4 e o endereço de IPv6, né? Para a gente ver isso, eu vou entrar no CMD, para a gente conseguir enxergar essas coisas aqui. Eu vou compartilhar aqui o CMD para vocês verem, tá?
Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu compartilhar com o Muito bem. Então, o prompt de comando está aparecendo aí para vocês. Perfeito? Legal. Agora vamos entender uma coisa. Quando a gente está utilizando, né, endereço de IP, ou seja site, ou seja qualquer outra coisa, por exemplo, a gente está acessando através do endereço que é atribuído para ele, que a gente tem lá, que a gente normalmente acessa, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O Google, a gente coloca o endereço. Então, se eu pingar aqui, será que ele vai me retornar o IP do Google? Então, eu vou dar um ping espaço google.com, né? Quando eu pressionar a tecla Enter, automaticamente ele vai me mostrar aqui o quê? Que eu tenho o Google aqui, ó, com endereço IPv6. Perfeito? Vocês estão vendo? Ele está me aparecendo aqui, ó. Endereço IPv6. Ele tem resposta, certo? Então, eles estão se comunicando. Quando acontece de eu não ter, eu vou errar aqui o site, por exemplo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o site que não existe. 192.168.0.50. Tá? Não existe, não tem nada. O que vai acontecer? Vamos ver o que ele acontece. Veja, vocês estão vendo essa resposta? Ele está falando que o host de destino está inacessível. Significa que eu não tenho nada, não existe nada ali. Eu não tenho esse número de IP. Então, ele não reconhece, ele não está encontrando o host. Quando eu tenho um IP, eu pingo o IP, por exemplo, eu vou pingar o IP aqui, por exemplo, do modo 192.168.0.1. Ele vai encontrar e ele vai me dar resposta. Então, significa que ele vai estar tendo resposta, né? No caso aqui, ele está esgotando o tempo do limite, deu o tempo esgotado, mas ele tem resposta, tá? Ó, aqui ele está me mostrando que você enviou 4 pacotes, você não recebeu nenhum, ele deu 0, ou seja, você não recebeu nada, e ele deu perdido 4. Né? Então, ele está mostrando aqui que eu tenho uma perda de 100%. Né? Está mostrando que a minha rede tem um erro, ou seja, interna ou local, mas eu estou conectado na internet. Mas ele está mostrando que tem um erro. Eu vou colocar aqui no novo IP. Eu não estou nesse IP. Olha lá. Então, ele está dando esgotado o tempo de limite, ou seja, ele não está tendo a resposta, não está tendo comunicação com o equipamento. Então, nesse caso, ele me dá a resposta de pacote, ou seja, ele enviou 4 pacotes, ele perdeu 4 pacotes, ou seja, ele não recebeu nenhuma resposta do equipamento, do modem. E quando ele acontece isso, significa que eu tenho alguma falha ou na minha rede ou com o equipamento, porque eles não estão se comunicando, entendeu? Então, quando eu faço desse jeito, eu vou pingar o wall aqui, que vai ficar mais fácil para vocês, entendeu? Olha lá, ó. Pinguei o wall, e aí vocês estão vendo que ele não está mais aparecendo o endereço IPv4. Ele já está automaticamente atribuindo o endereço IPv6.4. Ele já está puxando automaticamente. Então, quer dizer, que os IPs que tinha lá, IPv4 antigamente, né, que estava, teve, que acabou agora, esgotou, ou seja, eles não tem mais. O que está tendo agora é só o endereço IPv4, normalmente eles vão chegar sempre com o endereço IPv4, IPv6, né, já que é atribuído automaticamente. Isso é com qualquer site. Se vocês fizerem esse mesmo teste, pingar o IP de vocês, ele vai aparecer para vocês também, tá? Mas aí, como que eu consigo achar, por exemplo, o IP do servidor do UOL, por exemplo, né? A gente tem um comando que a gente chama de traceroute, né? O que ele faz, o traceroute? Né? Muitas vezes a gente não sabe o que ele faz, mas
O comando tracer_route, ele vai imprimir uma lista de roteadores intermediários. Então, ele vai devolver uma mensagem, às vezes, para a gente lá, que é o pacote ICMP. E aí ele dá, por exemplo, tempo excedido. Então, aí a gente utiliza. Então, aqui, no caso, a gente digitando, por exemplo, um comando para a gente traçar uma rota, eu quero traçar alguma rota. Que rota você quer traçar, por exemplo? Pode ser um IP, pode ser um site, mas você que determina que rota você quer, né, traçar. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, tracer, certo? E vou colocar aqui o site do UOL dessa forma. Quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai me mostrar aqui, ó, que eu tenho 30 saltos, certo? Significa que eu tenho 30 equipamentos que ele vai ter que percorrer, quando a gente se chama de salto. Então, ou seja, ele tem que percorrer 30 saltos para ele poder chegar até o IP de destino dele. No caso aqui, ele mostrou que a gente tem o IPv6, que é o primeiro, eu tenho o segundo que está esgotado, o terceiro, ele me deu a mesma resposta, e daqui adiante do quarto, ele está me dando esgotado o tempo de limite, né? Tempo de pedido. Ou seja, ele não está encontrando esse IP, porque ele está configurado no firewall, então ele não vai encontrar. Então ele vai dar esses 30 saltos aqui para poder conseguir localizar. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou. Deixa eu ver aqui. Eu estou perguntando. Ricardo, Sim? esses 30 saltos quer dizer que ele vai passar por 30 roteadores diferentes, é isso? Ele passa por 30 rotas diferentes, né? São 30 caminhos que ele tem para passar, né? Mas no caso aqui, ele já deu aqui, ó, que só teve 10. E esse é o destino que ele tem, entendeu? Que seria o IP principal, basicamente. Normalmente ele dá 30 saltos, mas dependendo pode dar menos. Ó. Aqui ele deu menos, tá vendo? Ah, Ele deu só 10 saltos. então ele passou por 10 roteadores. 10 10 endereços de IP, né? IPs, sim. Perfeito? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, muito bem. Então, esse comando aqui, tá? Tracert, ele vai traçar o nosso caminho, beleza? Então, se a gente substituir aqui, por exemplo, ele por o caminho ou por um IP, ele vai fazer isso. Então, aqui eu coloquei o endereço de IP, tá? Que é justamente o UOL. Então, vocês lembrem-se do quê? Que esse tracer, tá? Ou tracer route, né? Como muita gente pode chamar, é uma ferramenta que vai permitir a gente observar a trajetória que um pacote de dados ele está fazendo até um determinado host, permitindo até a nossa detecção aí, né, de algum roteamento. Então, quer dizer, ele está enviando os pacotes, certo? Lá na máquina. Então, ele tem até 10 números de IPs para ele poder passar. Né? Basicamente, o pacote está passando por 10 números de IP, por exemplo. Aí ele está encontrando aonde está, né, a ação do pacote, onde está sendo enviado o pacote. Maravilha? Deixa eu voltar. Então, esse aqui é o comando que a gente utiliza muito para ver isso, tá? E o outro comando que a gente tem, deixa eu voltar aqui, vou limpar a tela, LS, e config. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu estou com esse número aqui, ó. 192.68.56.1, só que aqui eu não tenho o gateway padrão. Aqui nesse outro eu já tenho, ó, endereço IPv6, tá? Normalmente, ó, aquele endereço de IPv6 que a gente viu lá do UOL, ó, se você ver aqui, eu tô começando com 2804, perfeito? Significa que a minha operadora é claro.
significa que eles também estão conectados também no mesmo provedor da Claro. Porque é o mesmo número aqui, ó. O comecinho, tá vendo? Ele não mudou. Então, eles estão com o provedor deles lá, é o provedor Claro. Então, significa que eles estão utilizando a internet da Claro lá. E aqui eu tenho esse IP, ó, da máquina, que está 244, a massa de rede e o IP do modem. Perfeito? Então, isso mostra que o nosso gateway está recebendo, está conectado, está tudo funcionando perfeitamente. Quando ele não aparece aqui, por exemplo, ó, só está aparecendo isso aqui e não aparece o gateway, significa que eu não tenho nada conectado aqui no adaptador 2, tá? Não tem o modem, não tem nada. Então, ou seja, ele só está identificando mesmo a minha placa aqui, número 2, o adaptador 2. Mais nada. Perfeito? Conseguiram entender aqui essa parte? É bem tranquilo, tá? Eu estou mostrando para vocês nessa parte mais prática, que aí vocês conseguem entender, fica mais fácil de entender. Então, basicamente, a gente já entendeu o porquê a gente não pode estar utilizando aqui, ó, nomes de computador que são o mesmo, porque senão pode gerar conflito na rede. E o IP, por exemplo, eu não posso usar aqui 10 e aqui eu também não posso usar 10. O que vai acontecer se eu estiver utilizando os dois IP, por exemplo, que é tudo o mesmo final, 10, 10? Vai dar um conflito de IPs, endereços de IP. Ele vai detectar que tem o mesmo computador que está utilizando o mesmo endereço de IP, e com isso, ele não vai deixar você se conectar na internet, porque ele está sempre batendo no mesmo IP que ele está encontrando, ele está enxergando, que é um IP que está dando um conflito em rede. Então, para não gerar esse conflito, aí a gente tem que colocar o número aqui para mudar. Então, se esse é 10, esse tem que ser 11. Se o outro está lá próximo, ele não pode ser 11, ele tem que ser 12, e assim sucessivamente. Isso vai eliminar o conflito. Quando você coloca sempre o mesmo IP e ele dá um erro, às vezes ele vai aparecer o erro, ó, você está conectado na mesma rede com o mesmo endereço de IP, conflito. Significa que ele está te informando, na mensagem, ele está te informando que você tem que observar o número de IP que você colocou lá. Que você colocou o mesmo endereço de IP e esse mesmo endereço de IP, ele está dando conflito com aquele IP que você quer usar do mesmo jeito. Então, para não acontecer isso, é importante você mudar sempre o finalzinho, entendeu? Basicamente, do seu IP para não ter esse conflito, não ocorrer isso, tá? Perfeito? Então, basicamente, é o que a gente tem aqui que consegue fazer a funcionalidade da internet. Ó. Do gateway para baixo é o que dá a função do gateway. Tá, mas aonde eu consigo ver, por exemplo, o meu IP do meu provedor, por exemplo? Na internet, se você vir aqui, eu vou abrir uma aba aqui na internet para mostrar para vocês. Perdão. Ó. Deixa eu parar aqui a tela. Compartilhar a janela aqui para vocês. Tá. Beleza. A minha janela vai aparecer para vocês. Ó. Por exemplo, eu quero identificar o número do IP, por exemplo, do meu provedor. Eu venho aqui, posso digitar o meu IP, perfeito? E quando eu digito o meu IP, automaticamente ele vai me mostrar o número do meu IP aqui, ó. Então, o meu IP é esse número, tá? No caso aqui, ele não é IP fixo, é IP dinâmico. Significa que se cair energia ou faltar, ele vai mudar. A Jay perguntou, todos os hosts têm um IP diferente? Todos os hosts que estão conectados têm um IP diferente. Nenhum host pode ter um IP igual, senão vai gerar conflito. Mas todos os hosts têm um IP diferente. Perfeito? Bom, e aí eu consigo ver aqui, ó, que é virtua. Virtua. Significa que é da Claro. Perfeito? Então, com isso, se vocês colocar isso aí para vocês, meuip.com.br ou lá no Google, meu IP, ele vai estar mostrando para vocês esse endereço de IP aqui, perfeito? E aí, esse endereço de IP, normalmente é o que a gente consegue, por exemplo, acessar alguma coisa. No caso aqui, ele vai dar erro, né? Porque eu não tenho nada
configurado, então ele vai me dar erro. Mas quando a gente pega, por exemplo, o IP, seja do site do Google, do UOL, enfim, qualquer IP, ele tem que ir para o site, tá? Ele tem que ir para o site, seja do Google, do UOL, enfim, ele tem que ir. Aqui no meu, ele vai parar, ele vai dar erro. Não foi possível acessar. Por quê? Porque eu não tenho nenhum serviço, não tenho nada, não tenho aplicação, não tenho nada configurado. É só um modem, então, ou seja, eu não fiz nenhum redirecionamento, ele vai dar esse erro. Se eu tivesse alguma configuração, por exemplo, normalmente, algum site, eu coloco assim, por exemplo, 2 pontos, né? 8080, e eu tento acessar a minha aplicação. Mas aqui nesse caso também ele vai dar erro porque eu não configurei nenhuma porta, certo? Não fiz nenhum tipo de redirecionamento para ele acessar esse número de IP aqui, né? E aí vocês imagina toda hora vocês ter que decorar esse número de IP, né? Então, para não acontecer isso, é por isso que tem o DNS. E esse DNS é um nome de domínio que a gente utiliza aí para a gente acessar. Então, por exemplo, eu quero ver alguma notícia, onde eu vou lá no UOL, digito uol.com.br, esse é o DNS, é o nome do endereço, em vez de eu digitar o número de IP do UOL, por exemplo. Então, às vezes, isso fica muito mais fácil de a gente conseguir ter o acesso, porque você decorou o nome, o DNS, não o IP. Imagina você decorar o IP do UOL, do Google, do site que vocês estão acessando. Vocês não, ninguém consegue gravar. E o único jeito de você gravar é o quê? O UOL, Google, claro, Vivo, Net, assim por diante. Ou seja, vocês gravaram o nome pelo DNS. E aí, vocês, quando vocês colocam, vocês vão fazer a busca sempre pelo endereço DNS. Americanas.com, você colocou lá, vai abrir o site da Americanas, certo? Então, se eu coloco IP aqui, ele vai acessar o IP da Americanas, por exemplo. Vai acessar, do UOL também. Mas, em termos mais fácil de decoração, por exemplo, para o usuário final que vai acessar, vai fazer alguma compra, alguma coisa, então é mais fácil ele acessar pelo nome do site, que a gente chama de DNS. Perfeito? Alguém tem aqui, pergunta aqui, conseguiu entender essa parte de DNS? Perfeito? Maravilha. Show. Aqui, compartilhar a tela. Muito bem. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem, sabe, na parte de configuração de rede. Agora, um assunto que a gente tem, tá, é sobre nuvens, né, cloud, que a gente vai entender um pouco, e a gente vai entender aí um pouco sobre data center, né, o que vem a ser um data center. Perfeito? Então, primeira coisa que vocês têm que entender, quando a gente fala de nuvem, a gente está falando de um termo, tá, de ficção, fictício, tá? Ou seja, nuvem é uma coisa fictícia, não existe, né? Porque no caso, o que a gente tem são data centers. Esses data centers, eles estão espalhados por todo lugar aí, e todos esses data centers, eles estão interconectados, interligados com um e com o outro data center. Todos estão conectados. Então, quando você cria um serviço em nuvem, significa que você está criando algo em um servidor que é um servidor virtualizado dentro de um servidor físico. Faz sentido o que eu estou dizendo? Vou pegar um exemplo mais clássico para vocês. A máquina de vocês. Vocês têm a máquina de vocês. Imagine que vocês queiram instalar, por exemplo, o Windows 7 dentro da sua máquina. Como que você faria para instalar o Windows 10 na máquina de vocês se você já tem o Windows 10 rodando? Vocês precisariam utilizar um programa chamado VirtualBox ou o VMware, né? Para fazer o quê? Fazer uma virtualização. E quando a gente fala de virtualização, eu estou dizendo que eu vou estar utilizando os recursos da minha máquina para a máquina virtual. Ou seja, essa máquina virtual,
ela vai consumir todos os meus recursos de hardware, independente de quanto eu tenho. Ele vai consumir. Se eu tenho 4, ele vai consumir os 4 GB, 2 GB, vai consumir os 2 GB. Só que o que acontece? Quando a gente cria uma máquina virtual na nossa máquina, por exemplo, a gente começa a perceber o quê? Que a nossa máquina ela começa a ficar mais lenta. Ou seja, ela demora o processo. Porque você está executando tarefas que você utiliza e está executando uma VM. Ou seja, você está executando uma máquina virtual. Então, quer dizer, ele está trabalhando ali ao mesmo tempo a todo vapor. E o seu processador, ele tem o quê? Uma capacidade de trabalho. Ele tem uma configuração para ele trabalhar. Quando você está acessando várias tarefas, fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, com o seu processador, significa que ele vai começar a ter que dar prioridade para alguém. Ou ele dá prioridade para o seu trabalho, ou ele dá prioridade para o seu VM. E nesse caso, ele dá prioridade para a VM block, que é a máquina virtual, porque a sua máquina virtual, querendo ou não, ela está consumindo excessivamente o seu processador. Então, se você está usando o processador, a VM ela também está usando. Compreende? Então, quer dizer que na máquina que eu estou lá no data center, essas máquinas, elas são uma máquina de maior potência, são mais redundantes, tem mais uma configuração maior do que essas máquinas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, normalmente, tem máquina lá, por exemplo, servidor, que a gente chama, como chama de servidor, tem servidor lá que vai ter 256 de memória RAM, enquanto a gente só tem 8 de memória RAM, no máximo chegando aí até 16, dependendo da máquina de cada um. Mas tem gente que chega a 8. Diferente de um servidor que chega, cada servidor lá na RAC, a gente chama de RAC, tá? Ou de rack servidor, né? Essa rack, ela vai ter ali até 10 servidores. Então, imagina 10 servidores com 256 de memória RAM. Então, ou seja, eu tenho um alto processamento de dados. Então, eu consigo ali executar, dentro de um servidor, eu consigo executar uma VirtualBox tranquilamente. E consigo criar outras máquinas ali, porque eu estou com 256 de memória RAM. Então, vai ter vários processos acessando. Então, basicamente, a computação na nuvem é justamente isso. Ou seja, é uma máquina física que você está acessando de um data center, ou seja, você está utilizando de um data center, seja da Amazon, da Azure, enfim, do Alibaba, entre outros, tá, que tem aí, você está usando essa infraestrutura. Você não está consumindo nada da sua máquina. Porém, você tem um software lá, que é um software que vai fazer o quê? Toda a contabilização de tempo que vocês estão consumindo lá dentro dessa máquina lá, que é justamente essa máquina que está fazendo o trabalho lá de ficar 24 horas ligada. E aí, ao final, a empresa ela vai te mandar uma fatura com o valor de que você está lá devendo para ela para pagar, porque você consumiu os recursos físicos dela, perfeito? Basicamente, com todas as empresas, é assim que funciona. Só que o data center, a gente sabe que ele é bem mais complexo, é mais, né, mais seguro, aí, então não é só isso que a gente tem. Aí o data center tem que ter uma equipe para fazer manutenção, tem que ter uma equipe de segurança da informação para fazer monitoramento 24 horas ininterrupta, não pode parar o data center, não pode ter invasão ou alguém tentando invadir o servidor, por exemplo. Para você acessar os data centers, por exemplo, que é onde fica as hacks, por exemplo, só quem vai acessar é o administrador de rede responsável. Você não entra lá. Em um data center, por exemplo, são 3 ou 4 portas de segurança que tem, fora a parte de identificação. Então, você tem 4 portas, certo? Tem a segurança, tem a parte de identificação de um data center, que é com crachá. Depois, você acessando a quarta porta, você ainda tem que se identificar com com o seu reconhecimento facial, com a sua face, certo? Para você conseguir ter acesso. Então,
tudo o que acontece dentro de um data center, ele é seguro, certo? Ninguém consegue entrar lá tão fácil assim, porque sempre tem a central ali, que a gente chama de central, mas no caso é chamado de NOC, né? Ou seja, o que vem a ser o NOC, por exemplo, de data center? Muita gente, às vezes, né, às vezes ninguém entende o que é NOC, mas em termos mais técnicos, que eu vou te dizer, o NOC é o lugar aonde vai fazer o monitoramento de toda a ação do data center, né? Então, quer dizer, é uma área específica aonde vai fazer todo o gerenciamento ou controle e monitoramento da rede. E aí tem o software, que é um software que normalmente essas empresas utilizam, né, para fazer todo esse trabalho de monitoramento aí, tá? Então são salas que vão ser separadas. Então o NOC é uma sala com vários computadores, tela de monitoramento para estar fazendo esse monitoramento. Depois tem uma outra sala que é a sala de TI. Justamente a sala de TI é a sala que vai ser responsável por fazer manutenção, parou o servidor, precisa trocar o servidor, acontecer qualquer coisa, é essa equipe que vai ter que ir lá imediatamente para fazer esse trabalho. E só que esses servidores não são leves, ou seja, eles são pesados e uma troca desse servidor aí, né, dependendo, chega a pesar aí 5 quilos aí. Então ele só é transportado em carrinhos, né, para poder superar, porque é um servidor, ele é pesado, ele é um servidor de alta capacidade que a gente tem, tá? Perfeito? Conseguiram entender o que é o data center, NOC e nuvem? Sim? Maravilha. Bom, continuando, as ferramentas que as empresas hoje utilizam, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a falar, mas tem ferramentas que a gente chama de Zambix, né? Zambix. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta paga, mas ela é uma ferramenta que vai fazer com que a sua rede, a sua infraestrutura, ela seja monitorada. Em caso de acontecer alguma pane com o servidor, um servidor queimar, um servidor parar, qualquer outra coisa, ou máquina virtual, qualquer coisa que acontecer, esse software ele vai te dar um alerta te informando, né? Olha, a sua máquina servidora do RAC 10, do RAC 15, ela está tendo uma pane no sistema operacional. Você precisa fazer alguma coisa. É esse alerta que ela vai estar dando para basicamente para o usuário, né? Em forma de mensagem de texto, tá? Mas é esse alerta que vai dar lá, e automaticamente, quando o setor, né, de monitoramento ele recebe essa métrica, ele recebe essa informação, eles vão ter que fazer o quê? Acionar a equipe de TI para eles ir lá e fazer o trabalho antes que esse servidor ele pare. Entenderam como que funciona? Então, quer dizer, isso é para evitar que o seu servidor ele pare ali e depois ninguém depois consegue resolver. Então, ou seja, se eu estou recebendo um alerta antecipadamente, significa que eu consigo me preparar para fazer a manutenção dele antecipadamente. Ou seja, eu consigo resolver o que ele poderia acontecer ali na frente. Então, ou seja, eu evitei que ele desse alguma pane. Compreende o que eu acabei de dizer? Então, fica muito mais fácil de a gente conseguir resolver qualquer pane que um servidor ele venha dar. Né? Fora de que a gente tem a refrigeração, porque lá é sempre abaixo a menos 16 graus, se não me engano. Ou, ou é bem menos ainda. Mas basicamente lá é bem frio, entendeu? Porque são várias máquinas que estão ligadas ali 24 horas, no break, tudo isso, e ali gera um calor. Então, essas máquinas, elas ficam, né, com o sistema de refrigeração, basicamente, 24 horas a esse menos 16 graus aí. Ou às vezes pode ser menos, mas menos 16 graus é a temperatura de um data center normalmente. Perfeito? Ok? Pergunta aqui, conseguiram entender essa parte aí de data center? Show de bola? Maravilha.
Pode perguntar. Deixa eu ver. Por que que a temperatura do data center tem que ser baixa? Sim, vou te dizer, ó. Vamos imaginar da seguinte maneira. Você está lá dentro do data center. Vamos colocar um exemplo, certo? Se você está já com várias máquinas lá, não é só uma, mas várias máquinas ligadas, é um calor insuportável para fazer, perfeito? O que vai acontecer quando essas máquinas estão todas ligadas com esse calor? Elas vão dar mais trabalho de manutenção, vão ter mais panes, vai com certeza ter mais sobreaquecimento nas máquinas, e essas máquinas elas vão acabar se perdendo. Ou seja, imagina, você não vai perder uma máquina, vai perder várias, né? Porque são várias máquinas ali ao mesmo tempo, é um calor muito grande. E quando você tem um sistema de refrigeração a menos 16 graus, por exemplo, significa que você está trabalhando numa temperatura, né, que é realmente para resfriar aquele ambiente, para manter a temperatura dos computadores, dos servidores, né, vamos dizer assim, dos servidores, manter ali em perfeita sintonia. Porque se não tiver esse sistema de refrigeramento, por exemplo, essas máquinas, elas não aguentam ficar ligadas. Elas vão começar a dar pau, vão parar, vão queimar, vão acontecer vários imprevistos e um data center não pode acontecer isso. Então, ou seja, por isso que ele tem que ficar sempre a menos 16 graus. Entendeu? Sim. Maravilha. Perfeito. Então, basicamente, essa é o que a gente tem sobre o data center, o NOC, certo? Agora a gente vai entender um pouco, tá? De um pouco sobre a parte de segurança dos servidores aí, né? Que é uma parte que é bem interessante aí do servidor, né? E, basicamente, eu falei que tem todo esse procedimento, mas a segurança de um data center, por exemplo, ela é crucial. Ou seja, tem alguns aspectos aí que todo data center que é criado, ele tem que ter. Então, você vai requerer um planejamento desse data center, o que vai ter, vai limitar quem vai entrar lá, quem que vai ser responsável, qual é a segurança. Normalmente, só quem entra lá mesmo é engenheiro, ou uma equipe de TI, ou engenheiro que é para fazer alguma coisa, ou fazer alguma instalação de programa, qualquer outra coisa. Mas, justamente, a segurança do data center ela é primordial. Não pode ter qualquer um lá acessando. Imagina qualquer usuário lá acessando o servidor. O que vai acontecer? Vai dar pau no servidor, certo? Um exemplo disso é na empresa. Se na empresa lá tem lá um CPD, certo? Tá com o ar-condicionado ligado lá. E aí chega alguém e fala assim, ó, não pode entrar no CPD sem autorização do responsável. Show de bola. Isso aí você entendeu. O que vai acontecer? Aconteceu alguma coisa que a internet caiu, aí tem um usuário que fala assim, eu sei fazer isso, isso e isso. Ele vai lá, sem autorização do responsável, entra lá no CPD e faz alguma coisa. Reseta ou desliga o servidor. E aí o que vai acontecer? Se ele não saber como resolver isso, ele vai parar uma rede que está todos os funcionários, está todo mundo trabalhando. Entenderam o que pode acontecer? Por isso que, às vezes, muita gente fala assim, que servidor, ele é o local aonde só quem mexe é justamente o quê? Administrador de rede, só o técnico de rede, é só quem vai mexer nessa parte. O usuário comum, por exemplo, que faz só trabalho, ele não pode fazer isso. Se ele mexer e der um pau, por exemplo, em um equipamento de CPD, ele compromete a rede toda. E um data center é a mesma coisa. Só que você não tem uma máquina, você tem vários servidores. Vários servidores. Imagina quantas pessoas estão acessando o site do banco, por exemplo, lá do Bradesco ou do Santander, fazendo alguma transação. Imagina se alguém vai lá e faz alguma coisa em um servidor lá, desliga o servidor todo. Ou seja, o seu sistema, as suas transferências, tudo vai sair fora do ar, vai parar. Então, por isso que é importante a gente ter
sempre alguns aspectos de segurança, né, no data center, para a gente poder evitar que pessoas não autorizadas elas venham a acessar esses data centers e venham a fazer alguma coisa que possa prejudicar tanto os usuários que estão trabalhando quanto os consumidores que estão consumindo naquele serviço. Isso eu estou dando um exemplo de banco, né? Que todos nós, por exemplo, temos o banco. Todos nós, a gente às vezes acaba fazendo uma transferência, a gente está consumindo um determinado serviço lá pelo app do Internet Bank, por exemplo. E aí, quando a gente tem alguma instabilidade, o que vai acontecer com essa instabilidade? A gente não consegue fazer uma transferência, às vezes, a gente não consegue fazer algum pagamento, porque o sistema ele está com alguma instabilidade. E quando ele tem essa instabilidade, justamente é porque deve estar tendo alguma manutenção. É alguma equipe que está fazendo alguma atualização, alguma coisa, então, justamente a gente tem essa estabilidade aí, e é o que demonstra muitas vezes. Mas se não tem esse aspecto de segurança, vai ter funcionário entrando a torta direito nos data center, vai estar funcionando, vai estar desligando, vai estar instalando um monte de coisa, vai instalar vírus, e aí é onde vem a dor de cabeça, certo? Por isso que a gente fala que nós, usuários, temos que ter o quê? O antivírus sempre atualizado, para a gente não pegar o antimar, que é interessante a gente ter para não pegar, né, esses cavalos de Troia, ou pegar o Trojan, por exemplo, o firewall, que sempre tem que estar ali certinho para poder evitar que programas não autorizados acessem sem você saber, por exemplo. Então, todo programa que você instala, eles, dependendo, se ele for consumir a sua rede, ele vai precisar de uma autorização sua no firewall do Windows. E normalmente, quando você instala algum software, aparece lá, ó, precisa liberar no firewall do Windows. Aí, se você libera esse software que você já sabe que você vai estar utilizando, show de bola. Quando é um software que você não conhece, você não vai liberar. Você vai manter ele bloqueado. Entendeu? Porque senão ele pode roubar as informações que você tem no seu computador. Porque você está permitindo, certo? Que aquele software ele acesse toda a sua rede, ou seja, você está liberando a sua rede, entendeu? Então, quem for acessar vai ter o livre acesso para a sua rede, através do firewall, porque você liberou aquele programa. Então, basicamente, essa é uma parte que a gente tem. Então, segurança precisa ter em data center? Precisa. Tem gente que acha que não precisava ter segurança, isso tudo, mas precisa ter. Então, data center tá com informação, mexe com informação, é gente fazendo transação 24 horas, então tem que ter segurança. Não tem jeito, tá? Então, essa é uma forma de proteção que as empresas elas têm. Itaú investe nisso, em segurança da informação, né? Bradesco, ou, entre outros bancos, eles sempre investem em segurança para poder ter como medida de evitar que alguém possa acessar os dados seus ou o do servidor lá e roubar alguma informação, ou ter vazamento de dados, por exemplo. Perfeito? Pergunta aqui, nessa página. Então, o Linux seria mais seguro que o Windows? Sim, o Linux ele é mais seguro, tá? Porque o Linux ele é mais seguro. Eu vou te responder da seguinte maneira. Imagina o Windows. Aqui todos conseguem usar o Linux? Já usaram o Linux? Sim ou não? A resposta de vocês, de alguns pode ser sim e outros pode ser não. Perfeito? E o Windows? Todo mundo acessa, todo mundo usa, todo mundo faz qualquer coisa no Windows, não faz? Beleza, chegamos no X da questão. Você consegue instalar qualquer programa, por exemplo, no Linux? Não consegue. Você consegue instalar qualquer programa no Windows? Você consegue. Então, se eu consigo instalar qualquer programa no Windows, eu tenho uma alta chance de eu instalar vírus no meu computador e eu ser infectado. Quando eu estou com o Linux, a chance de eu ser infectado por vírus é de 5%. E no Windows é de 90% de eu ter essa chance de ser infectado. Perfeito? Então, o Linux, ele é mais seguro, porque ele não é utilizado por todo mundo. É somente por empresas, né, e profissionais da área de segurança da informação que utilizam o Linux, né, para fazer teste, essas coisas.
o usuário ele só vai utilizar o Windows porque é o que ele tem na mão. E o macOS, ele também é um sistema seguro, perfeito? Mas não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um sistema macOS num computador da Apple, por exemplo, que custa 15, 25 mil reais aí, entendeu? Mas o Linux é seguro. Perfeito? Aí, seu povo? Entendi. Perfeito. Mas alguém tem alguma pergunta aí? Marcos? Não, tranquilo. Tranquilo? Andréia? Show de bola? Camila? Esther? Perfeito? Davidson? Davidson, né? Davidson, né? Tranquilo? Maravilha. João Vitor? Então, joia. Tudo tranquilo, sem dúvidas. Show de bola. Show de bola. Então, basicamente, como eu disse, eu acho que isso aqui dá para esclarecer bastante, né? Algumas coisas lá que tem, né? Então, eu acho que ficou bem claro para vocês agora o que vem a ser um data center, como funciona e o que é cloud, o computador em nuvem, né? Como que funciona o computador em nuvem. Maravilha? Sim? Ricardo, aula ótima, viu? Tô gostando muito. Ah, que maravilha, que bom. Espero que todos estejam gostando mesmo. O importante é que eu estou tentando ajudar vocês ao máximo, né, com os conteúdos, porque são conteúdos que são difíceis de entender e, às vezes, só lendo ali aquele conteúdo fica difícil de entender, mas estamos aí para isso, né, para ajudar aí. Maravilha? Bom, deixa eu só parar aqui, senão essa